Olá, eu sou o Túlio. Eu vou falar de designer para não designers. Então, quem sou eu? Eu sou bacharel em ciências da computação, sou arquiteto de software aqui na CIT. Então, como alguns aqui, fiz BPID, hoje conhecido como Apple Academy. E dentro aqui da CIT trabalho para o Grupo Globo. Então, há mais de 3 anos trabalhando para o Grupo Globo. Então, já participei de projetos como Globoplay, G1, GE, Canais Globo, etc. Então, eu sou pai do Theo, da Sara, que está no forninho, e do Maui, que é meu cachorrinho. E meus hobbies são Magic, Pokémon e os meus do-it-yourself, que adoro consertar minhas coisas em casa. Então, a primeira coisa que vocês devem estar se perguntando é de um desenvolvedor falando de design. Então, eu vou me basear num livro, na verdade. Esse livro é o The Non-Designer Design Book, do Robin Williams, não ator, do design. Então, ele começa falando de 4 princípios básicos ali do design. O primeiro deles é a proximidade. Então, na proximidade, ele diz que elementos que estabelecem uma relação entre si devem ser agrupados. E quando juntos, eles se tornam uma informação única. E ajuda a organizar as informações, reduz o ruído, entrega um design mais legível e estruturado. Então, aqui ele dá 2 exemplos. Tem um que não segue a proximidade e o outro que segue. Então, dá para ver aqui no cartãozinho de visita que o primeiro está muito difícil de ler as informações, todas as informações estão jogadas, não tem uma ordem lógica de você ler isso. E no segundo, que ele já segue essa lei, então ele aproximou ali a informação do estabelecimento, quem que é do estabelecimento que você tem que entrar em contato, endereço, etc. Então fica mais fácil de você achar as informações ali. Outro princípio é o de alinhamento. Por mais que esses elementos você deve agrupar eles. Aqui tem uma capa de um trabalho, por exemplo. Então está ali a informação agrupada do título e de quem fez esse trabalho. Então o alinhamento ele diz que esses elementos, por ser do mesmo contexto, eles devem estar alinhados entre si. E ele vai falar bastante de alinhar lateralmente e não centralizado. Então, quando ele alinha, deixa eu ver se eu consigo colocar o meu mouse aqui, que eu não sei se funciona isso, e passei. Deixa eu ver se eu consigo no mouse aqui. Aqui. Bom, não está funcionando isso. Mas um alinhamento, ele está falando ali na lateral, o título e o nome da pessoa, eles estão alinhados com a margem. Estão na mesma distância entre eles. Ali. Então, quando ele fala de alinhamento, é um pouco disso que ele está falando. O outro princípio é a repetição. Então, é organizar os elementos visuais através de formas, cores, relações, fontes, tamanhos. E a repetição dessas informações torna o design consistente e faz com que os elementos se encaixem e pertençam ao mesmo contexto. Então, aqui tem, por exemplo, uns banners, que banners de evento. Então, a informação vermelhinha ali é quando vai ocorrer o evento. O texto no roxinho é o que é o evento. E também tem figurinhas que seguem o mesmo padrão de design. Então, por mais que eles sejam diferentes, dá para notar que eles seguem o mesmo padrão entre eles. E um outro exemplo disso, por exemplo, é os ícones do Google. Então, os ícones do Google seguem a mesma estrutura de cores. Então, quando você olha o Gmail, o Google, o Drive, eles têm a mesma sequência de cores ali, então você entende que é da mesma empresa. Outro princípio é o contraste. Daí o contraste ele tem 2 objetivos aqui. O primeiro é criar ponto de interesse do que você quer destacar ali nas suas informações. E o segundo é organizar de forma lógica, com que você quer que o seu leitor leia aquela informação, o seu usuário leia aquilo. Então, ele destaca ali, por exemplo, o nome do livro. Outro destaque muito marcante é a caixinha de texto em preto ali. Então, é uma informação que ele quer que você leia a princípio. Então, você já bate o olho, é a primeira coisa que você olha no design.
Outra coisa que ele faz também para dar mais contraste é fazer o texto acompanhar a imagem, que daí ele consegue fazer com que a imagem fique maior, né, mais legível ali para o usuário. E também ele está seguindo alguns padrões ali de alinhamento também dos textos, da caixinha preta com os negritos ali embaixo e de todo o texto lateralmente aqui. Bom, e ele fala também de você não ter medo de fazer algumas coisas em design, né? A primeira coisa é de criar design com espaços em branco, né? E espaços em branco são descansos para os olhos. Então, não é para você trazer todas as informações que você quer dar para o seu usuário de uma vez, né? Você fazendo isso, você tá deixando o usuário muito cansado. Ele vai ver muitas informações, ele não sabe direito o que é o principal para ele ler ali, né? Ele faz uma analogia com isso de criar espaços em branco na sua vida é um descanso para a alma também. Então você também precisa desses espaços em branco para você pensar o que fazer da sua vida, sei lá. Outra coisa é de ser assimétrico, né? Você não precisa sempre deixar o layout centralizado. Ele vai falar bastante sobre isso, de deixar o layout centralizado. Então esse livro, na verdade, ele não é feito só para design de tela, né? Então esse livro ele é um pouco mais antigo, então ele dá design de livro, de panfleto, de várias coisas que são mais táteis, né? E geralmente o design para essas coisas tende a seguir mais centralizado. Então por isso que ele acaba falando de você seguir mais assimétrico, mais lateral o seu design. E outra coisa é de usar palavras muito grandes ou pequenas no seu design, né? Então, ele fala aqui que você não precisa ter medo de falar alto ou sussurrar, né? E ambos podem ser eficazes nos momentos necessários, né? Então, você pode destacar o seu texto com uma fonte maior, outra com uma menor, para dar mais destaque naquilo que você quer dar mais destaque. E a última é de usar gráficos muito ousados ou minimalistas, né? De você sempre, desde que esse design que você está usando, ele reforce a sua identidade. Então, você pode usar um design mais ousado se ele vai reforçar o que você quer apresentar ali da sua empresa, do que é você ali naquele design. E ele começa a falar de cores, né? Então, em cores, acho que muitos já estudaram aqui, ensino fundamental, as cores primárias, então a gente tem amarelo, azul e vermelho. As cores secundárias são a união dessas cores, né? Então, amarelo com azul, verde, o amarelo com vermelho, laranja, o azul e o vermelho, roxo. E as cores terciárias, para fechar nosso círculo aqui de cores, que eu não vou saber de cor as letras, me desculpem, mas a gente pode chamar, por exemplo, que a união do amarelo com laranja é o laranja amarelado. O amarelo com vermelho é o vermelho alaranjado. Então, vocês podem seguir essa regra. E essas cores, elas têm relação entre si, né? Para dar mais contraste quando você vai utilizar essas cores. Então, uma relação entre elas é a complementar. Então, é a cor e a exatamente oposta a ela, nesse círculo. Então, por exemplo, as cores primárias. Então, eu tenho não exatamente as primárias, né? Mas eu tenho o amarelo com roxo, dá um contraste muito bom. O azul com laranja, o vermelho com verde. E eu posso ficar girando esse meu círculo aqui para escolher as cores dessa relação. Então, eu tenho outra relação que é a tríade. A tríade são 3 cores nesse círculo exatamente separadas entre elas. Então, por exemplo, aqui eu tenho, agora sim, as cores primárias. Então, o amarelo, azul e vermelho. E eu posso ficar girando isso aqui também. Outra relação são as tríades complementares. Essa é um pouco mais difícil de explicar, mas é a cor e as duas exatamente localizadas ao lado da oposta dela. Então, e eu também posso ficar girando essa informação. Vocês já entenderam isso, né? Então, a próxima relação é as cores análogas, né? Então, é a cor e as duas logo opostas, logo laterais a ela. Então, aqui ele traz um exemplo de como usar essa combinação de cores, né?
E temos também as temperaturas, né? Então, quando eu quero um design mais quente, eu vou usar do amarelo até o roxo, e quando eu quero um design mais frio, do roxo até o verde, né? Mas essas cores, elas são cores puras. Elas são, quando a gente usa uma cor pura, ela é, então, principalmente em layout, né, de tela, em telas, elas são muito brilhosas, né? Acaba cansando a vista. Então, a gente tem outra combinação que fecha esse círculo pra gente, que são Hue, Tint, Shade Tones. Hue, a gente já viu, que são as cores puras, né? Eu tenho os tintes, que são a mistura das cores puras com branco. Eu tenho os shades, que são a mistura das cores puras com preto. E os tones, que são mistura dessas cores puras com o cinza. Provavelmente vocês já viram isso em algum lugar no design de vocês. Por exemplo, no Apple Color Wheel. Então, aqui está um círculo de cores para vocês. Um outro bônus é que, se você quiser selecionar alguma cor em alguma imagem de referência, você pode usar o seu Color Picker aqui, essa ampulheta, daí você pode ir na sua tela e escolher a cor que você quer selecionar ali para o seu design. E tudo isso que eu estou falando para vocês não é novo, não é de hoje, já começou a ser estudado lá em 1776, né, em Viena. Então, o que eu comentei ali das laranja, vermelho está ali, né? Então, já é uma coisa estudada há muito tempo. E outra coisa que ele traz também para a gente é tipografia, né? Tipografia, o estudo dos nossos caracteres, de como a gente mostra esses caracteres na tela, né? Vou trazer aqui uma frase do excelentíssimo Steve Jobs, que se ele não tivesse caído naquela sala de aula de caligrafia, talvez os Macs nunca tivessem outros tipos de fontes e tipos de interface, né? Então, a primeira fonte que eu vou apresentar para vocês aqui são as fontes serifadas. A serifa é quando a fonte já tem um arredondadinho aqui nos cantos dela, né? Então, isso é serifa. Ela tem estresse diagonal, né? Isso quer dizer que ela tem uma transição de espessura diagonal, né, nessa fonte. E elas são elas são formais e boas para textos longos. Por exemplo, acho que é a fonte padrão como fala? De TCC? Esqueci. Não, ABNT. Isso. Então, a gente tem também fontes modernas. As fontes modernas, eu esqueci de falar uma outra informação, que é o backtracking. Backtracking é esse achateadinho que tem em algumas letras. Então, tem no I, tem no M, tem no N ali, por exemplo. E as fontes modernas, as não tem nem backtracking e nem serifa, elas são mais retas, né? Tem estresse, e esse estresse nela é vertical. E elas têm esse design mais elegante, moderno, mas elas não são indicadas para muito texto, né? Então você pode usar, sei lá, num título, numa sinopse, algo do tipo. Acho que aqui todo mundo mais usa aqui são as fontes sans serif. Então, sansão, serif, em francês significa sem, né? Então isso quer dizer que sem de doubt, de não tem, então não tem serifa. Então, sans serif. Na verdade é sans, né? Sei lá, me perdi aqui. Porque serif é serifa. Enfim. Então, ela não tem backtracking nem serifa. Ela também não tem stress ou diferença na espessura da fonte dela. Então, ela tem esse design informal, moderno, futurista. Ela funciona muito bem em telas. Então, provavelmente, no app que vocês trabalham, usa uma fonte sans serif. E ela é muito importante quando a gente precisa que o espaçamento entre caracteres importa, né? Então, ela ajuda nisso também. Outro tipo de fonte é a script. A script é quando ela parece uma letra de mão, né? Todas essas fontes que parecem letra de mão são fontes script. Elas não foram feitas para grandes quantidades de texto, mas elas se destacam muito quando você usa ela com um tamanho de fonte muito grande. Então, por exemplo, aqui na tela está muito bonita essa fonte.
as decorativas, né, que ela não tem um padrão específico, ela tem esse design mais peculiar e ela eventualmente é usada como temática. Então, outras fontes que são decorativas, a fonte da Disney, por exemplo, a fonte do Harry Potter, são fontes decorativas. Então, e aqui um exemplo de fontes que vocês nunca devem usar, que é o Comic Sans. Então, ela tem esse aspecto mais infantilizado, sem padronização nenhuma. E no início dos tempos de design, ela foi usada para tudo. Então, hoje, ela é banalizada no meio do design e também passa um pouco de inexperiência quando você acaba usando uma Comic Sans. Tem estudos que dizem que ela é boa para quem tem, como chama? TDAH. Então, tem estudos que dizem que ela ajuda pessoas com TDAH a ler mais, prestar mais atenção. Pode ser porque ela não tem uma padronização. Então, é mais difícil de ler. Tem que prestar mais atenção. E aqui um bônus para vocês, uma fonte sans serif que a gente usa no nosso dia a dia, é o São Francisco Mono. E ela é a fonte que a gente usa no Xcode, né, padrão do Xcode, e os caracteres são igualmente separados. Então, ela não tem diferença entre maiúsculo e minúsculo. Então, isso torna muito mais simples você identificar uma diferença de linha entre elas. Elas não estão alinhadas. Imagina se você tivesse que usar uma fonte que maiúsculos e minúsculos fossem diferentes. Como que você ia ver que está desalinhado o código? Então, as fontes elas têm peso. O peso é o que diferencia, é quando você quer dar ênfase em alguma coisa no seu texto. Então, quanto menor o peso, menos ênfase você está dando, e quanto maior, mais ênfase no texto você está dando. Vocês lembram desse slide que eu coloquei lá atrás? A fonte que eu usei nesse slide ela é a mesma em todo o texto. O que eu mudo é o peso ali em grande e pequeno. Então, eu usei um peso maior em grande e um peso menor em pequeno. Então, parece que eu aumentei o texto, mas não. É o mesmo tamanho de texto em todo... É o mesmo tamanho de fonte em todo o texto. Outra coisa que comumente a gente acaba utilizando no nosso dia a dia, designers adoram fazer isso, que é mexer no kerning, que é o espaçamento entre caracteres. Né? Eu fiz para mais, porque é mais fácil de enxergar, mas normalmente designers acabam achatando o texto para ficar mais próximo dos caracteres. Então, aqui é o único lugar que vocês vão ver código, que é como você faz kerning no Write-Kit. Então, no Write-Kit você vai ter que utilizar uma atributo string com o atributo de kerning. Né? Daí assim você aplica kerning no seu texto. E no SwitchUI é parecido, né? Então você vai ter um texto e o texto tem uma propriedade que chama kerning. E ali você pode aplicar a sua diferença de texto, de caracteres. Outra coisa muito importante é a ordem de leitura do seu texto, né? Não só texto, né? do seu layout. Porque a gente lê aqui no Ocidente, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Eu vou virar várias vezes na tela agora, porque eu não vou conseguir lembrar. Então a gente lê da esquerda à direita, de cima para baixo. Né? E se a gente pensar no layout da tela, faz muito mais sentido eu colocar as informações mais importantes para o meu leitor no primeiro quadrante. Porque é o primeiro local que ele vai olhar na tela. E as coisas menos importantes até o quarto quadrante. Né? E isso varia. Né? Então, a gente está vendo o Ocidente, tem o Oriente. O Oriente é totalmente diferente. Né? Quem já leu mangá aqui sabe que é de cima para baixo, da direita para a esquerda. Né? E também é diferente do arábico. Né? Eu já cansei de falar direita e esquerda aqui, mas vocês entenderam. Bom, e o que tudo isso tem a ver com iOS? Né? A primeira coisa são Apple Human Guidelines. Né? Então, na nossa Apple Human Guidelines, deixa eu mostrar um pouquinho aqui no browser, que já está aqui. Né? Então, eu tenho várias coisinhas aqui. Se eu abrir
Em Foundations, eu tenho um pouco sobre, por exemplo, tipografia. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Então, aqui tem boas práticas de tipografia. Ele vai falar um pouco aqui da San Francisco Mono. De outra fonte, a New York, que é do outro estilo que eu já perdi agora, que é uma serifada. Né? E aqui tem vários exemplos de como se usam fontes, símbolos, etc. Cores também. Então, principalmente quando a gente usa Dark Mode, tem algumas cores aqui específicas para a gente já selecionar o nosso texto. Né? Então, se eu quero fazer um texto meu mude conforme minha label, eu posso usar uma cor que chama label, por exemplo. E vou voltar aqui para o slide. Se eu conseguir pegar meu mouse. Eu não sei onde está a minha tela. Tela, cadê você? Eu não sei onde está a minha tela. Eu vou conseguir, em algum momento. Ah, não. Alguém me ajuda. Tá acabando, gente, eu juro. Achei. Eu juro que eu não vou mais sair da apresentação agora. Outra coisa também que a gente usa no nosso dia a dia é auto-layout. Mas por que auto-layout? Vocês lembram que eu falei de ordem de leitura, né? Quando a gente usa right e left nas nossas constraints, ela sempre força o layout sempre estar em right e left. Quando eu quero que o meu layout respeite a ordem de leitura da onde o meu design está setado, eu devo usar leading trailing. Então aqui ele tem uma explicação ali da Apple, eu não vou ler, mas ele já dá para ver que ele fala assim, ó, então, você quer usar, se você quer respeitar a ordem de leitura do seu device, usa leading trailing. E aqui estão as minhas referências, né? Então, o livro, se vocês quiserem comprar, é bem caro. A Apple Human Guidelines e a nossa Apple Layout Guide. E muito obrigado. Vocês têm dúvidas? Eu não sou designer, tá? Ou árabe. Uma pergunta que não designer para não designer. Perfeito. Quanto aumentar a fonte e quanto usar peso de fonte? Tá. Na própria Human Guideline, ela fala que você não deve usar como chama? Eu usei essa semana essas coisas. Deixa eu ver aqui. Se eu conseguir chegar aqui na Human Guideline agora. Eu tô perdido, gente. Não sei se eu consigo organizar minha tela aqui pra ficar mais fácil. Não. Ah, por isso. Não, mas agora vai. Agora tá simples. Agora minha cabeça funciona. Eu não lembro exatamente onde, mas a gente tem esses caras aqui, né? Dynamic Types. Então, os Dynamic Types é para a gente fazer a fonte escalar quando a gente configura lá nas configurações da Apple para aumentar a fonte, diminuir a fonte, etc.
Então, se você não setar isso no seu layout, o layout não vai aumentar, não vai diminuir, vai seguir o que você setou ali. Aqui, nesse documento, ela fala que você não precisa setar tudo para Dynamic Types, né? Por exemplo, os ícones da tab bar. Os ícones da tab bar, comumente, você não seta o Dynamic Type nelas. Se você fazer ali no seu... O WhatsApp é um bom exemplo, que é um app bem simples visualmente, dá para ver bem essas coisas. Então, a tab bar não aumenta o tamanho de fonte. As fontes da navegação também não aumentam. Então, você deve usar sempre Dynamic Types quando é alguma coisa para o usuário ler. E o usuário ele quer usar o tamanho de fonte para ler melhor. Então, você vai utilizar isso no conteúdo que você quer que seu usuário leia. Então, aonde você quer que o usuário leia as coisas, você usa Dynamic Types. Oi. Você falou, cara, é uma apresentação de design para não designers. E como fica quando você tem que falar com um designer? Tipo, cara, você falou, ó, esquerda para direita, fotografia da hora, vamos fazer talvez o que a Apple fala no guidelines, mas o designer fala, cara, não quero fazer isso, eu quero ser criativo. Tá. Você já chegou a, tipo, colocar o guideline embaixo do braço, chegar para ele, cara, não, olha isso aqui. Porque eu acho que quando é um dev, então ele fala, pô, não sei se faz super sentido, eu vou comprar. Né? Às vezes a galera design já vai meter lá na frente e quer disputar esse caso. Você já chegou a tipo, ter que bater de frente e falar, não, vamos seguir o deadline, vamos seguir alguma outra prática que a galera não quer. Quando tem um caso do tipo, eu gosto de mostrar. Então, eu mostro para o designer que ou fica ruim ou não. Então, eu já faço mostrando para ele, ó, isso aqui ficou assim. Mas e se ficasse desse jeito que eu queria falar para ele? Entendeu? Eu já faço os dois jeitos, para ele ver que um pode ficar melhor que o outro. Mas a escolha é dele no final. No fim, eu estou ajudando, mas não quer dizer que ele escolheu o pior. Daí é design para design. Daí é uma palestra de designer para designer, não designer para designer. Eu ia complementar uma história que, o iFood deve lembrar, mas teve uma vez que chegou um layout pra gente que mudava o iFood inteiro, tudo que era vermelho para verde. Era uma excelente ideia. Assim, era um ano de teste, a gente falou, galera, assim, não faz sentido a gente mudar o iFood inteiro para verde. Assim. Então a gente mudar um detalhe, algo que faça sentido, colocar um logotipozinho, mas assim, aconteceu algumas vezes a gente tem que bater no design e falar, gente, assim, dentro do seu caso, e querer mostrar uma coisa super legal, mas vamos olhar para o básico, vamos olhar para algumas coisas do guideline que faz sentido. Eu vou falar de outro caso. Não fui eu que fiz isso, a pessoa também não está aqui, o Arthur, mas o meu colega um dia teve um caso que o designer fez toda uma malandragem para colocar uma notificação ali no app, né, para avisar que vai acabar o tempo de consumo dele de alguma coisa. Então, o dev olhou para aquilo e falou assim, mano, e se em vez de aparecer um banner na frente da tela, eu não colocar uma notificação como comando do sistema? E o designer parou assim daí. Porra, é verdade. E ele refez tudo. Então, às vezes, a gente que está no dia a dia de iOS, o designer, às vezes, ele tem que pensar no Android, iOS, ele acaba pensando em uma coisa que resolve os dois, mas acho que os inputs que a gente dá tem que ajudar a caminhar, né? Não é travar. Então, não vou fazer porque isso é ruim para a aplicação. Tipo, a gente ajudar os designers a entender que isso aqui é importante, né, na frente.